Paz do Senhor. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que veio Ao meu coração, e eu queria que a gente prestasse atenção em muitas lições que esse trecho traz para a gente, para os dias de hoje, porque eu acredito que toda a Bíblia a gente tem que trazer para o momento agora, senão a gente fica apenas com uma história. E a intenção é fazer com que essa história possa fazer nós compreendermos e fazer com que haja mudança dentro de nós, né? Hoje nós vamos dar uma olhadinha, vamos compartilhar a história de Zacarias no início do livro de Lucas. Então, quem quiser acompanhar em Lucas, no capítulo 1, tá? Hoje nós vamos fazer apenas algumas referências e podemos depois continuar vendo as diversas lições que isso nos traz. É, Primeiramente, quem era Zacarias? Zacarias era casado com Isabel. Isabel era prima de Maria, Né? Mãe de Jesus, e ela era filha de Arão. E Zacarias, ele era um sacerdote, né? Ele exercia um ministério e ele estava exercendo essa função de sacerdote no templo. E ele foi ao templo acender incenso ao nosso Deus. Esse ato dele é interessante porque eram costumes daquela época. Então ele tinha que ir sozinho, tá certo? Acender incenso e o povo ficava do lado de fora, as outras pessoas orando, tá? Essa talvez seja a primeira lição a nós. Hoje nós sabemos que o Espírito Santo habita dentro de nós, que o Espírito habita dentro de nós, o Espírito de Deus dentro de nós. E nós sabemos que muitas das vezes nós devemos procurar um lugar sozinho para orar ao Senhor, para poder ali ter uma intimidade com o nosso Deus. Era o que Zacarias estava tentando fazer, né? E existia uma multidão orando por ele. E nós sabemos e temos certeza disso, que existe muita gente orando por nós. E são essas orações que nos fortalecem, que nos protege para que a gente possa ter esse contato com o Senhor. E como é que Zacarias teve esse contato? Apareceu um anjo para ele, né? Apareceu um anjo no santuário e ele, naquele momento, ele ficou com medo, né? E isso foi uma coisa, aquela imagem para ele, né? Ele ficou, além de estar com medo, ficou assim, paralisado, né? É, Você tem fica espantado, né, cara? Quando você imagina você dentro de um templo sozinho e de repente aparece um anjo materializado na sua frente, né? Muitos de nós ficariam na mesma condição dele. E esse anjo apareceu a ele e falou para ele. Só eu queria dar uma colocação que a esposa dele, Isabel, ela era estéril, né? Ela era estéril e todos dois, tanto Zacarias quanto Isabel, eram pessoas
já de idade, uma idade avançada, né? E esse anjo apareceu a ele e prometeu a ele que eles teriam um filho, né? E que esse filho seria diferenciado, seria um filho que levaria muitas pessoas a se converterem. E era uma pessoa que teria o Espírito Santo desde quando ele fosse na barriga ainda dela, né? Na barriga de Isabel, ele já teria o Espírito Santo nele. Então, ele não tomaria vinho, não beberia bebida forte, e ele levaria a converter, várias pessoas se converteriam por causa dele. Depois, mais na frente, a gente vai ver isso, né, que é a história de João Batista, né, primo de Jesus, que converteu milhares de pessoas, ou centenas de pessoas, né, ao Senhor, levando as pessoas ao arrependimento e salvando essas pessoas. Mas isso é uma outra história, né? Mas Zacarias, quando ouviu aquilo, o que ele fez? Ele não acreditou. Ele não acreditou. Ele não acreditou por quê? Porque ele era uma pessoa já de idade, e a esposa dele, além de ser de idade, ela era estéril. Então, mas ele não acreditou, ele não deixou de acreditar que o filho que viria poderia salvar pessoas, seria um missionário. Ele não deixou de acreditar nisso, ele deixou de acreditar apenas naquilo que era momentâneo, né? O milagre agora do momento. E por causa disso, o anjo fez com que ele ficasse mudo até que João pudesse nascer. E depois do nascimento ele voltaria a falar. Isso é um sinal pela desobediência dele não acreditar no anjo Gabriel, que foi o anjo que veio dar a notícia. Eu queria compartilhar com vocês justamente isso. Ele não deixou de acreditar que o filho dele poderia ser um missionário, que poderia ser uma pessoa que iria salvar várias pessoas. Ele deixou de acreditar, não acreditou naquilo que os olhos deles no momento estavam vendo, que era o quê? A sua idade, e que a esposa dele, além de idosa, ainda tinha um problema de ser estéril. Então, para nós, essa lição é muito importante porque nós temos um chamado, que é um legado deixado por Jesus para que a gente possa salvar pessoas, dar frutos, né? E muitos de nós nos achamos incapazes disso, porque isso é o agora, assim como ele. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar desobedecendo ao Senhor Jesus. E qual é o milagre nosso? É que nós podemos dar frutos, e esses frutos salvar pessoas com com o nosso testemunho, com o nosso viver, com a palavra, com a conversa, né? Nós somos filhos de Deus e devemos, portanto, tirar aquelas pessoas incrédulas e levar essas pessoas a acreditarem no Senhor Jesus. E muitos de nós não acreditamos nisso, né? E por isso isso faz como Zacarias, nós ficamos com a boca fechada, sem falar, e isso nos traz
uma situação de não crença, não acreditar em Jesus. Então, nós devemos a história de hoje, né? A lição de hoje é nós acreditarmos que nós temos um chamado. E o chamado principal é o quê? A gente, através da nossa vida, do nosso testemunho, tá certo? A gente trazer outras pessoas para Jesus. Outras pessoas que muitas das vezes estão perdidas, estão pela vida sem conhecer o nosso Senhor Jesus. E nós podemos, já que nós acreditamos que Ele é Filho de Deus, que Ele nos salvou, nós devemos levar essa mensagem também. Então, nunca mais duvide do Senhor. Qual é o seu chamado? O seu chamado é levar o amor de Jesus a todos que estão na nossa volta, né? É levar a palavra do Senhor. E você não precisa ser pastor, não precisa ser profeta para isso, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E é através do nosso testemunho, dos momentos que vão aparecer, nós devemos trazer essas pessoas para conhecer Jesus. E isso a gente deve estar com intimidade ao Senhor. Devemos estar com intimidade com Ele. Tá? Isso depois a gente vai comentar como ganhar mais intimidade ao Senhor Jesus. Mas é importante que você saiba que você tem um chamado e que você não pode duvidar desse chamado. Tá certo? Assim como Zacarias duvidou naquele momento, a gente não pode ficar mudo, não podemos ficar sem palavras, como Zacarias ficou. Tá certo? Nós temos que acreditar no Senhor. E acreditar é levar as pessoas a conhecer Jesus. Amém? Glória a Deus.